Olá, pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula de Direito Constitucional. Bem-vindos aqui ao nosso canal Explica Isso Direito. Estamos gravando este artigo por conta do concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, você que está aqui conosco, bem-vindos. Vamos falar sobre o artigo 5º, já é a nossa aula de número 6. Então, na aula anterior, você encontra aí os incisos anteriores do artigo 5º, tá? Que a gente vai retomar a partir da aula anterior, aqui no inciso 42. Mas é já já, depois da vinheta. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos aí de volta. Vamos continuar o nosso estudo aqui de constitucional. E lembrando, hein, você que se prepara para o concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, depois do interior, vem a capital, continua aqui conosco, tá bom? Não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e olha, priorize assistir as nossas aulas pelas playlists, porque lá fica muito mais fácil e você vai ver facilmente a sequência de cada aula. E não tem que ficar caçando aqui, né, dentro do meu canal. Vai lá na playlist do canal mesmo e fica fácil de você localizar aí a sequência de vídeos, né? 42, pessoal, o inciso 42 fala que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Significa isso? Não é possível fiança. Não vá esperando num crime de racismo que o delegado de polícia vá afiançar e falar, paga uma fiança tal que eu vou te liberar. Não. E que é imprescritível? Se alguém cometeu um crime de racismo e isso for apurado, por exemplo, digamos que passe 30 anos desde que o crime foi cometido, ele ainda assim poderá ser processado e condenado, julgado e condenado, tá? Porque o crime não prescreve. Uma dívida prescreve. O crime, qualquer crime prescreve. Agora, racismo não prescreve. Por isso, inafiançável, não cabe fiança e imprescritível, certo? Olha ainda, sujeito à pena de reclusão. A pena de detenção geralmente é menor, reclusão é maior, tá? Quando ele fala nos termos da lei, depende de uma lei, evidentemente, tá certo? Ótimo. Código Penal aí que trata do racismo e de tantos outros crimes. 43, aqui para ficar mais fácil a sua leitura. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Veja que agora não é inafiançável e imprescritível, é inafiançável e não suscetível de graça, ou seja, não vai ser possível ah, perdoar, né, aquele crime, mesmo depois de condenado, não pode caber esse perdão da graça, nem anistiar. Geralmente, a anistia é o Congresso, né, que edita uma lei que anistia determinados crimes em determinados períodos, épocas aí, tá? Não vai ser possível. O que? A prática de tortura. Então, a Constituição de 88 não permite que se anistie, nem que se conceda graça e nem que se arbitre fiança em crime de tortura. Também o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, evidentemente, além do terrorismo e os crimes definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Veja, então, a Constituição estabelece tudo isso com relação a todos esses crimes, tá? E os definidos como crimes hediondos. Veja, o terrorismo e os crimes como hediondos. Por eles respondendo quem mandou, quem executou e quem poderia evitar se omitiu. Então veja só, terrorismo e os crimes hediondos. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitem. Tá? Então, é um inciso importante no que diz respeito aí a crime, certo? 44,
Inciso 44, lembrando, estamos falando para não se perder, né, pessoal? Artigo 5º da Constituição. Constitui crime inafiançável e imprescritível também a ação de grupos armados, assim, né, como o racismo, né, inafiançável e imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Veja aqui, pessoal, 1988, a Constituição Federal, inafiançável e não prescreve grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, não é? Então, não vai caber fiança se a ação for de grupo não pacífico, armado. Veja que armado aqui, pessoal, não está falando, né, de alguma arma específica, está falando arma. Então, dependendo aí do que se interpreta, o que se vai interpretar como arma, muita coisa pode ser arma, tá? E não precisa ser militar, não. Grupos civis. E veja aqui, ó, contra a ordem constitucional, aqui os três poderes, né, tem que ser preservado. Poder executivo, legislativo e o judiciário e o Estado democrático. Daí porque vocês sabem o que é que está acontecendo aí, principalmente, né, depois daquelas manifestações em Brasília. Porque é inafiançável. Havia pessoas armadas, era um grupo organizado de civil, era contra a ordem constitucional e o Estado democrático, ainda que algumas pessoas, né, achassem que estava lutando pela democracia fazendo aquilo. Mas veja, ordem constitucional. Foram destruir os poderes, né, a sede dos poderes lá, e aí, tá aí, ó, incorreu no inciso 44 da Constituição, tá? Prosseguindo, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles, os sucessores, executadas até o limite do valor do patrimônio que é transferido. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado aos seus sucessores. Então imagine que, por exemplo, um pai cometa um crime. Quem vai ser apenado será o pai, certo? É o pai que vai ser condenado. Se ele tiver que ir para prisão, vai ser o pai, o filho nunca. Mas digamos que o crime tenha causado um prejuízo, um dano material indenizável, indenizado até por uma sentença judicial. Aí, os herdeiros, os sucessores que vão herdar o patrimônio daquela pessoa, contra eles, esses sucessores, poderá recair aí o ônus de ter que indenizar a parte a quem coube aí a indenização. Mas veja que o limite é o valor do patrimônio transferido. Não vai entrar no patrimônio pessoal desse sucessor, desse herdeiro. É apenas com relação ao quinhão, a parte que cada herdeiro recebeu. Bom? 45, né? Opa, 46, né, pessoal? Anterior, 45. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a seguinte: individualização da pena é para cada crime, cada situação, cabendo atenuantes e agravantes, a pena vai ser individualizada para cada pessoa. Ok? Não vai haver uma condenação coletiva. Cada um vai ter direito do suposto autor do crime, vai ter direito a um julgamento, a sua defesa e a uma pena que vai ser individual. E isso acontece nas sentenças, tá? Agora, a lei regulará, entre outras, as seguintes penas. Quais são? Primeiro, privação ou restrição da liberdade.
Privação seria ele ficar num regime semiaberto, em que ele pode trabalhar durante o dia e pernoitar à noite, ou até mesmo a reclusão, onde no regime fechado ele fica em presídio, enfim, o que for. Restrição da liberdade, ele pode ter a sua liberdade de ir e vir controlada e não podendo se ausentar do país ou se ausentar da própria cidade sem comunicar ao Poder Judiciário. Perda de bens, sim. Pode haver perda de bens, principalmente se for fruto de crimes, tá? Multa. A pena pode prever multa. Lembrando aqui, ó, perda de bens é comum em crimes. A Lei 8.429, né, e Lei de Improbidade Administrativa, estabelece a possibilidade da perda de bem do patrimônio, né, que foi angariado aí às custas do próprio Estado, né. Multa. A pena pode ser de detenção e multa, reclusão e multa, prisão e multa, né. Prestação social alternativa, prestação de serviço à comunidade ou prestação de serviço, isso acontece muito evidentemente. Alternativa, porque isso daqui é geralmente dentro de um acordo de não persecução, persecução penal, tá? Suspensão ou interdição de direitos, suspender direitos, como o direito de votar e ser votado, por exemplo. Né? Não poder atuar nisso ou naquilo, como profissão até é possível. Inciso 47. Não há penas. Que tipo de pena que não há? Olha aqui, ó. Tá aparecendo aqui para você, ó. Essa daqui não existe, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, tá bom? Outra que não existe, de caráter perpétuo. Prisão perpétua, já ouviu falar? Não existe no Brasil. Trabalhos forçados, que tem gente que fala, esses presos deveriam trabalhar. Pode, se ele quiser, mas não forçadamente. Banimento, ou seja, expulsá-lo do país. Você vai ser banido, você não é mais brasileiro, vai morar em outro lugar. E cruéis, né? Aquelas que impõem crueldade, seja preso na cruz, pendurado, ficar, enfim, seja qual for o nível de crueldade, tá bom? Não pode haver tratamento desumano e degradante a ninguém, nem a presos, tá? 48, inciso 48 aí na sequência. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com o delito. Então, por isso que há presídios de segurança máxima, né? Tem presídios femininos, ok? E claro, isso já existe. 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. Ou seja, o preso não vai apanhar, né? Todo dia vai lá e apanha. Vocês assistiram, quem já teve oportunidade, quem não teve, assiste, né? Um filme baseado na obra de Victor Hugo, né? O Conde de Monte Cristo, em que ele foi preso, né? O personagem principal é preso e todo aniversário de prisão ele tomava uma pisa imensa de açoite, né? Enfim, não existe. Então é assegurado isso, tá? A própria Constituição garante. Inciso 50, né, pessoal? As presidiárias serão asseguradas, ó, as presidiárias, a elas, né? Serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, a presidiária tem direito a ficar com seu filho no período de amamentação e vai ter que ter, né, um lugar para isso, onde possa conviver com a criança, com o bebê.
51, pessoal. Nenhum brasileiro será extraditado. O que é extraditado? Imagina um brasileiro naturalizado. Ele é um italiano naturalizado brasileiro. Ele não vai ser extraditado, a não ser em crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Quer dizer que nenhum brasileiro nato será extraditado. Brasileiro nato dentro do território nacional, ele pode ser julgado e condenado aqui. Brasileiro nato não é extraditado. Quem pode ser é o naturalizado. Em caso de crime comum, se for praticado antes dele se naturalizar. Agora, mesmo depois de se naturalizar, se ele estiver envolvido em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, claro que para ele ser extraditado para um outro país, ele cometeu esse crime no outro país, ou crime internacional, né, de tráfico de drogas, então ele poderá ser extraditado. Geralmente o Brasil não extradita por crime político e crime de opinião, certo? Crime político e de opinião não concede extradição. Agora, se o crime for comum, qualquer que seja o crime, ou tráfico ilícito de entorpecentes, aí sim. Ok? Olha aqui. 52, como eu havia falado. O Brasil não concede extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, não concede extradição de estrangeiro. Veja que não está falando aqui que seja brasileiro, não. Pode ser um estrangeiro que está no território. Então, cuidado com esse tipo de questão na prova. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político de opinião, muito menos de brasileiro nato, ok? E muito menos ainda de naturalizado. Muito menos de naturalizado e muito menos ainda de brasileiro nato. Estrangeiro também não. Inciso 53, pessoal. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, é aquela figura do juiz que se considera o juiz natural, viu? Assim como tem o promotor de justiça natural também. Ninguém vai ser processado e sentenciado por uma autoridade que não seja aquela que tem jurisdição sobre, né, aquele crime. 54. Mais um inciso aí. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ninguém pode ser preso, permanecer preso, sem o devido processo. Guardem isso, é importante isso para qualquer concurso que vocês prestem. Ninguém será prestado de liberdade, privado de liberdade ou de seus bens, não pode perder bem, sem que haja o devido processo legal. 55, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial administrativo, aos acusados em geral, serão assegurados contraditório e a ampla defesa. Veja que aqui ele já fala sobre devido processo legal e ele começa a falar sobre o processo, falar sobre os litigantes. Na próxima aula, voltem aqui na continuação, porque a gente vai retomar a partir aqui do inciso 55, explicar de novo o que é, né? A gente já falou em processo civil e processo penal, principalmente processo civil, que são litigantes, né? Então, a gente continua a partir daqui. Pessoal, lembrando, não é inscrito no canal, se inscreva, tá certo? E se você estiver assistindo a este vídeo, principalmente por conta do concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem playlist aqui para todas as matérias de direito. E se você estiver assistindo a esse vídeo por conta do concurso lá da capital e Grande São Paulo que tá para sair, lembra que a gente tem todos os PDFs de todas as aulas comentadas com exercício, você pode adquirir por um valor, nossa, é praticamente de graça, tá? Não é só de graça porque é um trabalho para elaborar, mas é realmente muito acessível. Combinado? Entre em contato para adquirir. Explica isso direito concursos@gmail.com.
Grande abraço, viu, pessoal? Continue estudando firmes, fortes e aí decididos, determinados, disciplinados, certo? Abração. Tchau, tchau.